Olá, eu sou Alexandre e você é? Bem-vindo aqui. Tá pronto para continuar a série Além do Óbvio? Hoje Provérbios capítulo 3, versículos 21 até o 26, que tá na sua tela para você pausar e dar aquela lida esperta e depois retornar. Hoje o pai continua a sua caminhada com o filho, falando de segurança, proteção e tranquilidade. Na verdade, esses são os caminhos de paz e delícia que desfruta todo aquele que decide andar com a sabedoria de Deus, que decide andar com Jesus Cristo. Veja que o pai fala: meu filho, não deixa sair dos seus olhos a sabedoria e o bom siso, não perca de vista o discernimento, não perca de vista a sabedoria de Deus, porque isso vai ser vida para a tua alma, isso vai ser colares para o teu pescoço, enfeite para o teu pescoço, um adorno para o teu pescoço, que a gente já falou sobre isso quando a gente analisou o capítulo 1 de Provérbios. E depois o pai fala: e então você vai andar no seu caminho com tranquilidade, você vai deitar e vai dormir tranquilo, você não vai temer, você não vai se assustar, porque o Senhor vai ser a tua confiança. Bom, a gente tem um monte de coisa para falar, a gente pode falar um monte de coisa desse trecho, que é realmente maravilhoso, igual a todos os outros, mas esse texto segue uma estrutura que, na verdade, a gente já está vendo há algum tempo aqui no Provérbios, desde o Provérbio 2 a gente já viu isso, que a estrutura é mais ou menos assim: o pai dá um comando ou um mandamento para o filho, depois ele logo na sequência explica o porquê desse mandamento e depois ele fala quais são os benefícios de obedecer esse mandamento ou os malefícios de desobedecer o mandamento. E aqui o comando é não perder de vista a sabedoria, não perder de vista o bom siso, o discernimento, ou seja, ter esse norte. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter uma direção. E na nossa vida a gente tem que ter esse norte. Ou seja, a gente não pode perder de vista a sabedoria de Deus. A gente não pode perder de vista o Senhor Jesus. A gente não pode perder de vista a palavra de Deus. Esse aqui é o nosso norte. É por essa palavra que a gente é guiado. E depois o pai explica o porquê. Porque essa sabedoria é que vai ser vida para a tua alma, enfeite para o teu pescoço. Já pensou a nossa alma sem vida? Às vezes a gente está se sentindo, como diz o nosso pastor, o micróbio do cocô do cavalo do bandido. Mas já imaginou a nossa alma tá sem vida? Aí é pior ainda a situação, né? Mas a sabedoria se encarrega de dar vida para nossa alma. É isso que nos mantém firmes, é isso que nos mantém com vida, é isso que nos mantém vigorosos, é essa comunhão com a sabedoria que a gente já viu muitas vezes e não cansa de repetir. É o próprio Senhor Jesus. É a vida da nossa alma. E aqui eu quero lembrar das palavras do velho irlandês C.S. Lewis, que disse: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Então, na verdade, nós somos a nossa alma, e a nossa alma precisa de vida para continuar viva. E essa vida é a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Sem ter isso aqui diante de nós, além de a gente andar no escuro, a gente não tem vida e não vai ter a segurança, não vai ter a tranquilidade que vem através dessa segurança, dessa sabedoria, que vem através do Senhor Jesus. Porque aquele que anda na sabedoria, aquele que anda conforme a palavra de Deus, não tropeça, anda seguro.
Eu quero lembrar do episódio da mulher de Ló. Quando o Senhor mandou mensagem para Ló e falou: olha, sai dessa cidade que ela vai ser destruída, vai embora e não olhe para trás. Quando eles saíram e foram embora e não olharam para trás, a mulher de Ló olhou para trás. Ela não confiou na palavra de Deus, desobedeceu a palavra de Deus. E o que aconteceu? Ela foi convertida numa estátua de sal. Ela estava andando, os seus pés foram presos e está preso até hoje. Não conseguiu se desvencilhar até hoje, virou uma estátua de sal. Não prosseguiu a caminhada, não rumou até a salvação da sua vida. E assim é com a gente hoje. É o que o pai está dizendo para o filho, porque o pai está interessado em mostrar para o filho e dizer para o filho qual que é a segurança dele, qual que é a proteção dele. O pai está interessado que o filho esteja seguro, protegido, e mostrar para o filho também qual que é a tranquilidade que ele goza por ter tal proteção. Outro benefício dessa proteção, dessa segurança, é quando você deitar, você vai deitar tranquilo, teu sono será suave. Lembro aqui do episódio de Pedro, quando estava preso e Herodes queria apresentá-lo ao povo, provavelmente iria executá-lo, provavelmente iam pedir que matassem Pedro, porque já tinham matado a Tiago, e Herodes viu que isso agradava o povo. Para fazer uma média com o povo, prendeu Pedro pensando em apresentá-lo para o povo depois. E na véspera, Pedro estava dormindo, algemado a 2 soldados, dormindo tranquilamente, porque o Pedro tinha o que diante de si? A sabedoria de Deus. Pedro estava com Jesus no coração. Pedro não tinha o que temer. Pedro estava seguro, tranquilo. Ele gozava da proteção e da segurança que a palavra de Deus dava para ele. E essa segurança, essa proteção, não quer dizer só segurança e proteção para essa vida, mas para a vida futura também. Muitas vezes a gente não tem segurança e proteção aqui, mas em última instância teremos segurança e proteção eterna no Senhor Jesus Cristo. Você não vai temer, não temas, diz a palavra. O pavor repentino, a assolação dos ímpios quando vier, é o que diz aqui o texto. Então, na verdade, a palavra não está dizendo que por andar no caminho da sabedoria, a gente não vai ter dificuldade. Não. Muito pelo contrário. Na verdade, o texto está dizendo: não tema a assolação do ímpio quando vier. Davi sofreu a assolação do seu próprio filho ímpio, Absalão, e teve que fugir. Mesmo assim, ele confiou na palavra, ele confiou no Senhor. O Senhor era a sua segurança, como diz aqui o versículo 26. E não temeu a assolação do ímpio quando veio. Então, muitas vezes a gente sofre essa assolação do ímpio, mas a gente consegue ainda desfrutar da paz e da delícia da sabedoria, porque a gente sabe que no Senhor Jesus nós estamos tranquilos, nós estamos bem guardados, nós estamos protegidos. Esses são os caminhos de paz e delícia que goza aquele que anda no caminho da sabedoria. Porque o pavor repentino, temer, o medo é para o ímpio, é para aquele que não anda no caminho da sabedoria, não para aquele que anda no caminho da sabedoria, não para aquele que tem um relacionamento saudável com a sabedoria de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. O pavor repentino, o medo, é para quem não está no Senhor Jesus. Aquele que está no Senhor Jesus descansa tranquilo, muito embora possa, por vezes, sofrer
a assolação do ímpio na sua vida. Mas nós temos garantia de estarmos seguros e tranquilos. Então, para resumir aqui, o Senhor nos dá essa garantia de tranquilidade através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, nós hoje podemos andar descansados do temor do mal. Nós podemos andar descansados das investidas de Satanás. Nós podemos andar seguro, ainda que seja pelo vale da sombra e morte. Veja que graça maravilhosa nós temos no Senhor. E há muitas pessoas que têm problemas com o mandamento de Deus. Que é muito mandamento, que é só ordem, que é só... Veja, se ao invés da gente considerar essa estrutura mandamento, explicação, benefício, se a gente começar pelo benefício, se a gente falar para alguém dos benefícios da sabedoria, da segurança, falar da tranquilidade que goza aquele que tem a sabedoria, dificilmente alguém ia rejeitar essa segurança e essa tranquilidade. E para ter essa segurança, essa tranquilidade, é só não perder de vista a sabedoria de Deus. É só não perder de vista a palavra de Deus. É só andar aqui e você vai ser contemplado com essa maravilhosa paz de mente, essa paz espiritual que a gente goza de estar seguro, não temer a assolação do ímpio, andar pelo nosso caminho sem que os nossos pés sejam presos, sem que a gente tropece. Isso é o que a gente goza no Senhor Jesus. Essa é a graça de Deus estendida a nós, miseráveis pecadores, que, na verdade, merecíamos o contrário. Nós merecíamos o pavor, o medo, a condenação eterna. Mas pela fé em Cristo Jesus, Ele cancelou a cédula que nos pesava contra a condenação dos nossos pecados, de maneira que hoje não tememos mais o mal e a morte. Estamos seguros em Cristo Jesus. Capítulo 3 ainda não acabou. A gente ainda vai ver as maravilhas da sabedoria, desse relacionamento saudável com a sabedoria. O que o homem recebe seguindo a sabedoria de Deus. Eu agradeço a sua companhia até aqui e já conto com a sua presença na continuação desse assunto. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder o aviso de vídeo novo, porque a gente vai dar sequência aqui. Estamos pensando em começar novos quadros aí para esse canal, a fim de expandir aí, de anunciar a palavra da cruz, anunciar o Senhor Jesus Cristo, para que o conhecimento de Deus inunde essa plataforma. Conto com a oração de vocês, dê seu like também, os seus comentários aí desse assunto. Comenta aí como é que você tem recebido a proteção, a segurança e a paz, a tranquilidade que vem da sabedoria. Até o próximo episódio. Deus abençoe.